Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e esta é mais uma edição do GP às 10, mais uma vez aí quarentenado, tá? É difícil, mas enfim, vamos seguir andando, pois é claro, para um bem maior. Antes de começar o vídeo, vou pedir, é claro, para você se inscrever no canal, deixar o seu like, assinar as notificações e, por que não, lavar as mãos também, se prevenir nesse momento importante que passamos. Enfim, o assunto que eu escolhi para falar hoje não é muito a ver com a atualidade, né? Fórmula 1, na verdade, de 1994, que foi a temporada mais conturbada da história da categoria. Tivemos duas mortes, escândalos de irregularidades a respeito dos carros, um fim também bastante controverso, né? Um acidente entre os dois candidatos ao título. Então definitivamente foi o ano mais conturbado da história da Fórmula 1 e também foi o ano com mais mudanças no grid durante a temporada na história. Foram 41 e eu acho isso muito interessante, né? Porque hoje é cada vez mais difícil a gente ver mudanças no meio de temporadas, né? Então, por exemplo, em 2018 não tivemos nenhuma, ano passado tivemos duas ali que foram Red Bull e Toro Rosso trocando seus pilotos entre si. Então resolvi fazer uma recapitulação dessa temporada que teve um recorde de mudanças de pilotos, foram 41 e é esse o assunto que eu escolhi para falar hoje, então vamos lá. Bem, antes da temporada começar de 94, o GP do Brasil, já tivemos uma mudança. O J.J. Leto foi escolhido como piloto da Benetton, porém por conta de um acidente num teste que ele fez, o primeiro teste que ele fez com o carro após assinar o contrato, bateu, lesionou uma vértebra, ele foi substituído pelo Jos Verstappen, o holandês Jos Verstappen. Aí no GP do Pacífico, né, que foi a segunda prova, tivemos mais algumas mudanças. Na Ferrari, o Jean Alesi, que era o titular, também sofreu um acidente em um teste, lesionou uma vértebra e foi substituído pelo Nicola Larini. Enquanto na Jordan, o Ed Irvine, que também era o titular, o irlandês, sofreu uma punição por conta de um acidente que ele causou no Grande Prêmio do Brasil, esse acidente espetacular, né, o quão catastrófico ele foi, e por conta disso ele recebeu uma suspensão de 3 provas. E a Jordan decidiu colocar o Aguri Suzuki no lugar, aproveitando ali que o GP do Pacífico seria realizado no Japão e tudo mais. GP de San Marino, né, o fatídico GP de San Marino, com certeza a corrida mais triste da história da Fórmula 1, tivemos duas mudanças ali. Uma foi o retorno do Leto no lugar do Verstappen na Benetton e o outro foi a saída do Suzuki da Jordan para a entrada do Andrea De Cesaris, né? O Suzuki tinha assinado o contrato para apenas uma corrida e o De Cesaris, que estava sem emprego, entrou nessa vaga dele para cumprir esse restante dessas corridas do Irvine, que ele estava suspenso. GP de Mônaco, Williams e Sintec correram com apenas um carro, né? Tanto o Senna quanto o Ratzenberger não tiveram substitutos imediatos para aquela prova. O Jean Alesi na Ferrari voltou para o lugar dele, né? Curioso até que o Larini, a passagem dele pela Ferrari, ele teve o seu primeiro pódio em San Marino, depois de quase 70 corridas, mais de 70 corridas ali na Fórmula 1, e obviamente não foi comemorado. Mas foi a única mudança, além da Williams e da Sintec, que é claro tiveram seus pilotos falecendo na prova anterior. GP da Espanha, né, a Williams decide que o novo piloto é o David Coulthard, né, o piloto inglês, o piloto escocês, na verdade, era piloto de testes, foi meio que o único concorrente, não existiu concorrência na época para essa vaga, o Coulthard assinou. Já na Jordan, o De Cesaris sai e entrou o Irvine. A Sauber correu com apenas um carro nessa corrida, porque o Karl Wendlinger sofreu um acidente gravíssimo em Mônaco e, em sinal de respeito a ele, a equipe decidiu utilizar apenas um carro. Na Sintec, que perdeu o Ratzenberger, entrou o Andrea Montermini, que estava correndo na Indy, e até uma curiosidade, que o contrato do Ratzenberger com a Sintec era de 3 corridas, então o GP de San Marino poderia ser a última oportunidade dele na Fórmula 1 de qualquer jeito, porque o time na época na verdade o time sempre passou por problemas financeiros e aí preferiu colocar o Montermini. E outra mudança também curiosa, por acidentes em testes, foi na Lotus. Sai o Pedro Lamy e entra o Alessandro Zanardi. O Lamy sofreu um acidente gravíssimo em um teste em Silverstone, lesionou as 2 pernas, os 2 punhos. No lugar dele entra o Zanardi, que estava afastado desde 93, também por conta de acidentes. Bom, GP do Canadá, mais zica aí para a Sintec. O Andrea Montermini sofreu um acidente fortíssimo, destruiu o chassi do carro, então decidiram correr com apenas um bólido naquele dia. E a Sauber, né, voltando a colocar 2 carros no grid, trouxe justamente o Andrea De Cesaris, que tinha se destacado pelo desempenho dele na Jordan, com direito a um 4º lugar no GP de Mônaco.
GP da França, duas mudanças nas duas principais equipes. A Williams troca o David Coulthard pelo Nigel Mansell, né? Foi um movimento do Bernie Eccleston, porque na época a Fórmula 1 estava sem campeões mundiais no grid após a morte do Senna. Então o Mansell, que estava lá na Indy, já com seus 39 anos, voltou para a Williams, um movimento um pouco articulado ali pelo Bernie Eccleston. Já a Benetton trocou o Leto pelo Verstappen por entender que o Leto não tinha condições físicas para estar no carro, o ritmo dele era muito ruim comparado ao do Schumacher, não estava inteiramente pronto para correr depois do acidente que ele teve no início do ano, então voltou o Verstappen. Já a Syntec, que correu com apenas um carro no Canadá, utilizou o francês Jean-Marc Gounod, né, que também era um piloto pagante, entrou com dinheiro para a construção do novo chassi e assumiu essa vaga. GP da Inglaterra, tivemos uma mudança também na Williams, né? Sai o Mansell, entra o Coulthard, isso porque era um conflito de datas, né? Na época o Mansell corria na Indy e como ele tinha a preferência por correr na Indy, foi trocado, volta o Coulthard para o lugar dele. O GP da Alemanha, que foi a nona etapa da temporada, foi a única que não teve nenhuma mudança no grid, foi exatamente o da etapa anterior na Inglaterra. Aí tivemos o GP da Hungria, né, que tivemos aí o Mika Häkkinen trocado pelo Felipe Alliot na McLaren. O Häkkinen foi suspenso por conta de 2 acidentes que ele arranjou nas corridas anteriores, e ali a Peugeot articulou a entrada do Alliot na McLaren. Bom, aí no GP da Bélgica, o Häkkinen volta para o lugar dele na McLaren e o Alliot arranja um lugar na Larus, no lugar do monegasco Olivier Berta, que estava com um desempenho muito ruim e também o dinheiro dele tinha acabado. Então o Alliot ganhou espaço. Já a Lotus, que estava precisando também de dinheiro na época, trocou o Alessandro Zanardi pelo Philip Adams, né, que mesmo tendo uns patrocinadores ali que eram investigados por corrupção, trouxe um dinheiro para a equipe, então por isso eles fizeram essa troca. GP da Itália, na Benetton sai Schumacher, entra Leto. Schumacher arranjou aquela pataquada lá na Bélgica, né, por conta do problema lá do assoalho e tal, e aí por conta daquilo ele recebeu uma suspensão de 2 corridas. No lugar dele entrou o Leto, né, depois de uma disputa judicial bem longa ali a respeito de como ficaria a situação do Schumacher. Na Larus, o Alliot foi chutado e entrou o Yannick Dalmas, também por motivos financeiros. Já na Lotus, saiu o Felipe Adams para voltar ao Zanardi porque era o GP da Itália. Apesar do contrato do Adams ser de 3 corridas, a equipe resolveu fazer um agrado para o Zanardi, deixar ele correr em casa, e em Portugal a situação se reverteu. Volta o Adams para o grid, o Zanardi fica na reserva. Já no GP da Europa, acabou a suspensão do Schumacher, então ele voltou para o lugar do Leto. E também na Williams saiu o Coulthard para o retorno definitivo do Mansell, já que a temporada dele na Indy tinha encerrado. E um fato curioso sobre esse retorno do Mansell já na reta final de 94 é que o David Coulthard foi proibido de entrar na garagem da Williams por rumores que apareceram na mídia que ele teria assinado o contrato para a McLaren para 95, mas o curioso é que quem acabou assinando foi o Mansell, depois daquela passagem bizarra dele pela McLaren, né, fez 2 corridas apenas e desastrosas. Já tivemos uma troca, né? Assim como a gente ano passado teve a troca lá do Gasly com o Albon, tivemos uma troca entre Ligier e Lotus. A Lotus precisava se livrar do contrato do Johnny Herbert, né, que era um piloto caro para a equipe, e como a Ligier tinha o Eric Bernard, que também não estava satisfazendo muito a equipe, e a Ligier na época foi comprada pelo Flávio Briatore, ele resolveu topar a experiência de trazer o Herbert para a equipe, enquanto o Bernard foi para lá. Já a Larus, e curioso também que a Lotus trocou os 2 pilotos, porque o Adams, apesar dele estar contratado para correr, os patrocinadores não depositaram dinheiro, então chamaram o Zanardi de volta. Já a Larus trocou o Yannick Dalmas pelo Hideki Noda, piloto japonês, também piloto pagante, mais um motivo de dinheiro. E na Syntec, o Jean-Marc Gounod deixou a equipe para a entrada do Domenico Schiattarella, obviamente também por motivos de dinheiro. Essas equipes estavam desesperadas na época. Penúltima corrida da temporada, a Benetton troca de piloto de novo. Eles tiram o Jos Verstappen e trazem o Johnny Herbert, né? Ele teve uma experiência boa ali na IGE, e a Benetton estava meio desesperada para quem sabe ganhar o título de construtores, então o Briatore já articulou e trouxe o Johnny Herbert para a equipe. Já na Ligier, quem entrou no lugar do Herbert foi o Frank Lagorce, que era piloto de testes. Na Sauber tem uma história também bem curiosa,
que o Andrea De Cesaris, o contrato dele acabou, né? Era previsto para o Wendler voltar nesse GP do Japão, mas ele ainda não estava pronto fisicamente. Então o contrato do De Cesaris tinha acabado, a equipe decidiu que iria reassinar com o De Cesaris para ele ficar até o fim da temporada, porém ele tirou férias, não atendeu o telefone, meio que desapareceu. Então a solução foi trazer de volta o J.J. Leto, né, que era um pouco próximo ali da equipe, e ele foi contratado para ser substituto. Já na Lotus, que estava numa situação ali terrível, né? A gente lembra que eles trocaram o Johnny Herbert pelo Eric Bernard por motivos de dinheiro, eles não tinham condições de pagar o contrato do Johnny Herbert, nem o do Eric Bernard, então acabaram dispensando ele. No lugar trouxeram o Mika Salo, que também ele conta uma história curiosa de que ele juntou um total ali de 100 mil dólares no almoço show do Mickey e entregou pro chefe da equipe na época e ganhou essa oportunidade. E na Syntec, mais uma mudança, sai o Domenico Scattarella, entra o Taki Inoue, também pro CGP do Japão ali, fez aquela pra torcida, né? A Syntec sempre com seus problemas financeiros naquela temporada triste que eles tiveram. Já na última corrida da temporada, duas mudanças, uma na Syntec, né, o caminho inverso, o Inoue sai e volta o Scattarella, e também na Larus, que foi uma das equipes que mais mudou na temporada, sai o Eric Comar entre o Jean-Denis Deletrat, que é conhecido aí por ser um dos piores pilotos de todos os tempos, um cara que ele se classificou 2.3 atrás do companheiro de equipe dele, o Hideki Noda, e quando ele abandonou a corrida ele estava 6 voltas atrás do líder. Bem, o curioso é que em 1994 tivemos 4 equipes, né, depois de tantas mudanças, 4 equipes que mantiveram a mesma dupla o ano inteiro. A Tyrrell, que tinha o Kyo Katayama e Mark Blundell, a Footwork com o Christian Fittipaldi e o Gianni Morbidelli, a Pacífico com Paul Belmondo e Bertrand Gachot, e para fechar a Minardi com Pierluigi Martini e Michele Alboreto. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado um pouco desse vídeo diferente, espero também que não tenha ficado muito complicado de entender, juro que a minha intenção foi boa. E é isso aí, estamos de volta daqui 2 semanas. Até mais.